Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Hoje nós seguimos com a proposta da ACAF e o tema, gente, era sobre as enchentes no Brasil, tragédias anunciadas e evitáveis. Então, aqui o filho escreveu a redação, ele usou aí 31 linhas, lembrando que na ACAF nós temos até 32 linhas, né? Até 33, desculpa, que vocês podem escrever. Então, vamos lá ver o que a ACAF espera de vocês. Lembrando mais uma vez que a Prof. Prisátera tem curso específico para a ACAF e as redações são todas corrigidas por mim. Não tem equipe, não tem monitor e é só você vir ser meu aluno. Olha só, ele colocou como título o seguinte: do céu ao inferno. A partir do ciclo do ouro no século XVII, houve um intenso êxodo, olha lá a questão da acentuação, êxodo rural. E grandes aglomerados urbanos tomaram conta da paisagem e o relevo natural. Da paisagem, cuidado, né, com o pingo no i, para você fazer o pingo e não fazer a bolinha, e do relevo natural. Surgiu nesse período um grave cenário de segregação socioespacial, em que uma parcela da população se obrigou a construir moradias em áreas menos favorecidas economicamente. Dessa maneira, graves problemas têm, porque é plural, ocorrido, entre elas as enchentes, que no Brasil ocorrem frequentemente por falta de planejamento dos centros urbanos e a ausência de medidas preventivas. Olha só, você já melhorou muito aí a sua introdução, você trouxe aí a sua tese, você fez essa contextualização, só que eu senti falta de você trazer essa segunda parte aqui na sua introdução. Por quê? Porque na ACAF, né, e nas demais bancas, mas principalmente na ACAF, você deve atender ao tema, você deve abordar exatamente aquilo que o tema solicitou. Então, como você falou apenas das enchentes, você reiterou apenas a questão das enchentes, você não trouxe de maneira efetiva a questão das tragédias anunciadas. Você poderia ter mencionado que desde aquela época, desde essa segregação socioespacial, desde o século XVII ou antes dele, as enchentes já fazem vítimas. As enchentes, elas são repetíveis, elas se repetem. As enchentes, mesmo sendo evitáveis, elas não são. E aí você pode pensar, né? Na sua realidade, meu filho, no seu conhecimento de mundo, você sabe que mês após mês, ano após ano, as enchentes irão afetar o país. As enchentes vão fazer parte da realidade brasileira e agora nós vimos tragédias que aconteceram em São Paulo, no Acre, ano passado em Minas, e aí por aí vai. Então, elas ocorrem, isso é fato. E aí, a banca queria saber o porquê que elas sendo anunciadas, elas não são evitáveis. Mesmo, né, o Drummond já dizia lá numa crônica que ele publicou na década de 60, lá no Correio da Manhã, ele já fez uma crônica criticando e enaltecendo a gravidade das enchentes que assolavam o Rio de Janeiro. Então, você poderia ter mencionado, né, e articulando aí ao seu título nesse sentido, tudo bem? E aí aqui você trouxe, né, os dois argumentos, antecipou os dois argumentos. Eu quero que você tente fazer isso de uma maneira mais, com autoria, né, de uma maneira mais autoral. E aí é só você dar uma olhadinha aqui no canal mesmo, tem alguns vídeos de redações que tiraram boas notas na ACAF. Sob esse aspecto, não se pode negar a falta de planejamento estrutural nos grandes centros urbanos. Cuida para não repetir, tá? Nas cidades, enfim, procura não repetir. Como um dos principais motivos desse entrave de enchentes no território nacional. Olha lá, aqui, meu amor, nós tivemos um pequeno errinho de separação silábica, né? Isso significa que o quê? Que a translineação, ela deve
respeitar as regras de acentuação. Você não pode separar dessa forma. Entrave de enchentes em território nacional. Nesta ordem, a crônica queixa de defunto do célebre escritor Lima Barreto retrata o sofrimento de ter seus bens perdidos por alagamentos urbanos. É como ir ao inferno, diz o escritor. Isto é, essa parcela da população que sofre pela falta de ordem estatal tem sua dignidade comprometida e sente na pele como é ter suas moradias perdidas e, muitas vezes, a vida também, ok? Então, olha só, você trouxe aí o seu argumento, você trouxe a alusão, você trouxe aí o seu posicionamento, tá ok? Tá ok, tá dentro do esperado. O que a CAF vai exigir de você? Vai exigir mais autoria, vai exigir de você mais expressividade. É isso que a CAF vai exigir de você. Então, como que você poderia ter feito? Você poderia ter feito algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó, pensando na queixa de defunto e pensando na alusão. Então, você poderia ter feito algo assim, né? É fato, começando o primeiro parágrafo, ó, é fato que o poder público é inoperante e responsável por toda essa tragédia. Isso, infelizmente, não é algo de agora, já que Lima Barreto, aí você poderia trazer a data, já destacava como o poder público, entendeu? E aí ficaria mais fácil para você articular, ficaria mais autoral para você retratar que essa crítica ao poder público, ela ocorre já há muito tempo, entendeu? Eu acho que dessa forma ficaria melhor para você escrever. Tudo bem? Apenas aí trazendo mais a sua voz, entende, minha filha? Mais o seu estilo, mais aquilo que você sabe, a sua expressividade, ou seja, a banca, ela quer que você visualize a relação entre a alusão e o problema. Por quê? Porque ela não quer algo decorado, ela não quer que você decore, né? Ela não quer que você, eu quero usar queixa de defunto porque se encaixa nesse tema. Não, ela não quer isso. O que a banca quer de você? Ela quer que você olhe para essa alusão, que você olhe para o que o Lima Barreto falou e que você aplique isso dentro do seu argumento, que você relacione isso de uma maneira efetiva dentro do seu argumento, entendeu? Ademais, convém pontuar as graves consequências da ausência de medidas de prevenção de enchentes e os abalos que corroem, né, porque é concordância com abalos, a sociedade. E aí, olha só, meu amor, um exemplo de como você poderia ter feito articulando com as tragédias serem anunciadas, entende? E aí você poderia colocar assim, ó, como se não bastasse a falta de ações do poder público, essas tragédias são anunciadas ano após ano, haja vista que não há medidas de prevenção, entende?
Então você perceba que eu trago mais a minha voz, você perceba que eu saio daquela exposição exacerbada que acontece no Enem e passo a desenvolver mais a minha voz, no sentido de desenvolver exatamente aquilo que eu penso sobre o tema. Então aqui tem autoria, aqui tem o estilo, aqui tem o atendimento ao tema, porque eu cuido para trazer as palavras-chave da proposta já aqui na redação, entende? Seguimos. Ou seja, essa falta de ação por parte dos governantes em promover segurança à sua população faz com que catástrofes como esta, qual catástrofe? Não tem acento, sejam frequentes, acarretando danos irreparáveis, isso por não prevenir as enchentes. Logo, deixa eu ver, é necessário medidas que auxiliem no progresso e bem-estar social. Caso contrário, a dor e a falta de dignidade continuarão, olha lá, o futuro, a perdurar no Brasil. Aqui, como você está falando, né? Aqui você mencionou, desculpa, né? Nessa perspectiva, é necessário lembrar o caso do município de Petrópolis, em que a enchente culminou em um deslizamento, deixando 241 mortos. E daí depois você vem para cá. Como nós estamos falando de tragédias anunciadas e de tragédias que se repetem, você poderia ter trazido como alusão, mais importante do que trazer o dado disponibilizado pelo Globo, você poderia ter trazido informações relacionadas às cidades que foram destruídas pelas chuvas. Então você pode ter colocado assim, em 2023, Petrópolis, em 2022, Rio de Janeiro, 2021, Minas Gerais, 2020, Espírito Santo e tantas outras cidades que foram destruídas, que a sua população, sucumbiu ao barro, à lama, entende? Eu acho que ficaria bem mais autoral nesse sentido. E lembrando também, meu amor, que você não precisa trazer a necessidade de intervenção. Por quê? Porque na ACAF nós não temos a obrigação de resolver o problema, então não há essa obrigatoriedade de você fazer uma proposta de intervenção. Então, como não tem obrigatoriedade, eu oriento que você nem mencione isso no corpo do seu texto. É indubitável, portanto, que essas enchentes e tragédias anunciadas sejam contidas, olha lá, contidas com urgência, seja pelas vidas lesadas, seja pela devolução da dignidade à população brasileira. Assim se consolidará uma sociedade mais segura sem ir ao inferno, e casos como o de Petrópolis ficarão no passado e serão apenas contos e não realidade. Quero que você reveja aqui essa sua conclusão para que você não se perca no estilo do texto. Então, como que você vai concluir o seu texto? Então, você deve concluir a sua redação, quando não há obrigatoriedade de uma proposta de intervenção, fazendo uma síntese dos seus argumentos e fazendo uma perspectiva futura, trazendo aí a sua voz, sintetizando aquilo que você abordou. Tudo bem? Então vamos lá, a nota dessa redação será apenas desse filho. Se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, Profa Prisatra, clica no link aqui na descrição do vídeo e seja meu aluno. Bora escrever redação? Bora, meu filho!